Olá, vamos para mais uma aula, né? Antes de qualquer coisa, só para lembrar vocês, né? Procure um lugar mais silencioso na casa de vocês, tá bom? Para vocês conseguirem se concentrar melhor, ok? E peguem logo o caderno, né? A caneta, faça as anotações necessárias, tá? Enfim, a aula de hoje, de exposição textual ou de redação, né? É uma análise, né, de um gênero textual que a gente já viu, né? As características da estrutura, tá bom? Que é a crônica argumentativa, tá? A gente já tinha visto a crônica de maneira geral, né? A crônica narrativa. A gente conseguiu identificar ali alguns elementos, né, dessa crônica e agora a gente vai fazer isso só que com uma crônica argumentativa, tá bom? Que seria um subgênero, tá? Enfim, então eu vou colocar aqui uma crônica, né? Eu vou ler, vocês vão me acompanhar, tá? E aí é interessante vocês irem identificando algumas características, né? Vocês irem se forçando a lembrar delas, né? E irem reconhecendo durante a leitura, tá bom? E aí depois eu vou colocar um exercício só para a gente conseguir analisar, né? A gente conseguir se guiar, ok? Vamos lá, né? Quanto nós merecemos. O ser humano é um animal que deu errado em várias coisas. A maioria das pessoas que conheço, se fizesse uma terapia, ainda que breve, haveria de viver melhor. Os problemas podiam continuar ali, mas elas aprenderiam a lidar com eles. Sem querer fazer uma interpretação barata ou subir além do chinelo, como qualquer pessoa que tenha lido Freud e companhia, não raro penso nas rasteiras que o inconsciente nos passa, e enquanto nos atrapalhamos por achar que merecemos pouco. Pessoalmente, acho que merecemos muito. Nascemos para ser bem mais felizes do que somos, mas nossa cultura, nossa sociedade, nossa família não nos contaram essa história direito. Fomos onerados com contos de ogros sobre culpa, dívida, deveres e mais culpa. Um psicanalista me disse um dia: minha profissão ajuda as pessoas a manter a cabeça à tona d'água. Milagres ninguém faz. Nessa tona das águas da vida, por cima da qual nossas cabeças espiam, se não naufragamos de vez, somos assediados por pensamentos nem sempre muito inteligentes ou positivos sobre nós mesmos. As armadilhas do inconsciente, que é onde nosso pé derrapa, talvez nos façam vislumbrar nessa fenda obscura um letreiro que diz: eu não mereço ser feliz. Quem sou eu para estar bem, ter saúde, ter alguma segurança e alegria? Não mereço uma boa família, afetos razoavelmente seguros, felicidade em meio aos dissabores. Nada disso. Não nos ensinaram que Deus faz sofrer a quem ama? Portanto, se algo começa a ir muito bem, possivelmente daremos um jeito de que desmorone, a não ser que tenhamos aprendido a nos valorizar. Vivemos o efeito de muita raiva acumulada, muito mal entendido nunca explicado, mágoas infantis, obrigações excessivas e imaginárias. Somos ofuscados pelo danoso mito da mãe santa e da esposa imaculada e do homem poderoso, pela miragem dos filhos mais que perfeitos, do patrão infalível e do governo sempre confiável. Sofremos sob o peso de quanto devemos a todas essas entidades inventadas, pois, afinal, por trás delas existe apenas gente, tão frágil quanto nós. Esses fantasmas nos questionam, mãos na cintura, sobrancelhas iradas. Ué, você está quase se livrando das drogas? Está quase conquistando a pessoa amada? Está quase equilibrando sua relação com a família? Está quase obtendo sucesso? Vive com alguma tranquilidade financeira? Será que você merece? Veja lá. Ouvindo isso, assustados réus, num ato nada falho, tiramos o tapete de nós mesmos e damos um jeito de nos boicotar, coisa que, aliás, fazemos demais nessa curta vida. Escolhemos a droga em lugar da lucidez e da saúde. Nos fechamos para os afetos em lugar de lhes abrir espaço. Corremos atarantados em busca de mais dinheiro do que precisaríamos. Se vamos bem em uma atividade, ficamos inquietos e queremos trocar. Se uma relação floresce, viramos críticos mordazes ou traímos o outro, dando um jeito de podar carinho, confiança ou sensualidade. Se a gente pudesse mudar um pouco essa perspectiva e não encarar drogas, bebida em excesso, mentira, egoísmo e isolamento como proibidos, mas como uma opção burra e destrutiva, quem sabe poderíamos escolher coisas que nos favorecessem.
e não passar uma vida inteira afastando o que poderia nos dar alegria, prazer, conforto ou serenidade. No conflitado e obscuro território do inconsciente, que o velho sábio Freud nos ensinaria a arejar e iluminar, ainda nos consideramos maus meninos e meninas, crianças mal comportadas que merecem castigo, privação, desperdício de vida. Bom, isso também somos nós, estranho animal que nasceu precisando urgente de conserto. Alguém sabe o endereço de uma oficina boa, barata, perto de casa? E que não lide com notas frias? Enfim, gente, essa foi a crônica, né? Foi um pouquinho mais longa, né, do que a crônica narrativa que eu tinha trazido aqui para vocês. Foi bem mais longa, na verdade. Enfim, mas, né, apesar de ter sido um pouquinho mais longa, ainda é um gênero curto, tá bom, gente? Quando a gente compara a crônica, de maneira geral, com outros textos, né, a gente percebe que ela em si, a própria linguagem dela carrega uma certa brevidade, né? Enfim, dá uma sensação assim de leveza, tá? Apesar de ser um pouquinho mais longa, né? Não fica aquela coisa muito, muito cansativa, né? Principalmente pela perspectiva, né? Uma perspectiva dada ali para algum assunto do momento, ou assunto do cotidiano, enfim. E isso também contribui, né, para essa leveza, para essa brevidade da crônica, ok? Enfim, o exercíciozinho aqui, né? Indique quais sentenças a seguir são corretas sobre a crônica argumentativa, tá bom? Então a gente vai delimitar um pouquinho, né, mais sobre esses aspectos aqui, ok? Mostra a visão pessoal sobre determinado assunto? Vocês acham que mostra? Acho que sim, né? Exatamente é isso que é a perspectiva da crônica, né? Vai pegar aqui um assunto, né? Pode ser um assunto do momento, um assunto social, pode ser um fato cotidiano, independentemente, mas vai ter uma visão ali do autor, né, sobre aquilo, né? O ponto de vista da pessoa, tá bom? Então sim, né? Mostra a visão pessoal, tá? Linguagem extremamente formal? Não, né? A gente até tem aqui o uso de expressões, né? O uso de um certo coloquialismo até, né? Enfim, e a linguagem, ela não tem palavras tão complicadas, né? Às vezes até tem uma ou outra ali, mas de maneira geral é uma linguagem fácil, né? É como se fosse uma linguagem falada, né? Como se fosse um diálogo mesmo, né? Como se o autor estivesse conversando com a gente, tá bom? Então não tem uma linguagem formal, então seria falso, né? Gênero humorístico, crítico e reflexivo ao mesmo tempo? Sim, gente, a crônica, ela tem essa característica, ela é um gênero que ela vai usar um pouquinho de humor, um pouquinho de crítica, um pouquinho de reflexão, tá bom? Tudo ao mesmo tempo, né? Claro, vai variar de texto para texto, vai ter alguns textos que vão explorar mais alguma coisa, né? Esse texto, por exemplo, explorou mais o lado reflexivo, né? Enfim, pode ter outros textos que explorem mais o lado crítico, né? Ou o lado humorístico, tá bom? Mas de maneira geral, a gente pode dizer que tá correto sim, tá? Não apresenta o posicionamento do autor? Tá falso, né? Por que tá falso? Porque na verdade tem um posicionamento sim. Claro, a gente não tem aqui uma tese bem definida, com argumentos bem delimitados, né? Como se fosse um artigo de opinião, por exemplo, ou qualquer outro gênero mais argumentativo. Mas aqui ainda é argumentativo, né? Crônica argumentativa. Aqui eu ainda consigo perceber sim o que o autor pensa sobre isso, né? O posicionamento dele, né? Vamos colocar aqui lá no primeiro, só pra gente acompanhar aqui, ó. O ser humano é um animal que deu errado, não. Pronto, os problemas podiam continuar ali, mas eles aprenderiam a lidar com eles. Então a gente percebe aqui que é isso que o autor pensa. Então o que o autor pensa? Que, por exemplo, né, nós somos seres com defeito, né, precisamos de conserto, e se a gente cuidasse melhor, no caso de nós mesmos, né, em termos de saúde mental, por exemplo, a gente aprenderia a lidar com nossos problemas, por exemplo. Né? Então esse é um posicionamento do autor, né, uma ideia que ele tem e é o que ele acredita, e é o que ele defende ao longo do texto inteiro. Né? Apesar de não ser tão incisivo, ele defende isso, a gente consegue perceber na medida que ele vai relatando, né, no texto, a gente consegue perceber como ele pensa isso, né? Ele até traz exemplos, ele traz coisas que vão ajudar a gente a pensar como ele. Realmente eu acho que ele tem razão, né? E isso vai fazer o quê? A gente concordar com ele. Para a gente concordar com ele, a gente tem que entender que ele tem um posicionamento, né? Não é à toa que você está concordando ou discordando desse posicionamento, tá bom? Então ele tem um posicionamento sim, tá bom? O posicionamento existe ali. Não de forma tão nítida, tão incisiva, mas existe sim, tá? Enfim, vou voltar aqui de novo. Opa, obter a resposta. Vamos seguir então, né?
A gente conversa com o leitor. Sim, né, justamente, né? O tempo todo parece que é um diálogo com esse leitor, né? Parece ali que a gente está numa conversa com esse autor, né? E ele acabou refletindo um pouco sobre alguns assuntos, enfim. Isso, inclusive, é uma característica muito intrínseca da crônica, né? Porque parece realmente que é uma conversa, tá? Você vai lendo e parece que é uma conversa que você está tendo com esse autor, tá? E aí, não, texto objetivo informativo, por que seria falso? Porque, na verdade, gente, se tem a visão do autor, se tem o posicionamento dele, essa visão dele, a visão pessoal, se é visão pessoal, não tem como ser objetivo. É um texto subjetivo, né? Tá na visão pessoal desse autor, tá bom? Então, seria falso, tá? Não tem um caráter tão informativo assim, não, tá? E por que o último seria verdadeiro, né? Relatos de acontecimentos corriqueiros ou inusitados, às vezes retirados do noticiário jornalístico, porque essa é uma característica da crônica, né? Ela vai tirar ali assuntos do momento, da atualidade, às vezes retira mesmo de algum noticiário, de alguma notícia, tá bom? Para conseguir transformar numa crônica, ok? Enfim, né? Não foi nem tão complicado não, né? A crônica, ela tem uma interpretação muito fácil, na verdade, né? Enfim. Espero que vocês tenham conseguido identificar essas características durante o texto, né? Mas se não, mesmo assim você ainda tem um pouco de dificuldade, vale a pena você ver de novo, no caso, vale a pena ver de novo, é ótimo. Ver de novo a aula, né? Para vocês prestarem atenção, né, durante a leitura, e aí vocês vão pegar essas características aqui, ó, e vocês vão tentar ver elas, né, no caso, no texto, tá bom? Vocês vão procurar essas características já no texto. Ou você pode fazer melhor, né? Você pode pesquisar uma crônica argumentativa, né? Por você mesmo. Você vai na internet, pesquisa uma crônica, né? E você tenta identificar essas características, né? Ou até outras características, tá bom? Enfim. Se mesmo assim tiver dificuldade, você pode assistir todas as aulas, né? Se for o caso, você assiste aquela que eu falo das características da crônica argumentativa. Acesse o site, né, para vocês se manterem informados, e a agenda digital, tá bom? Enfim, até a próxima aula.